o tipo de estratégia que dá mais retorno no mercado de criptomoedas. Você quer saber qual é? Dá um like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal que eu vou te contar tudo sobre isso. Bom, pessoal, vocês devem já ter ouvido falar ou mesmo visto que algumas criptomoedas se valorizaram muitas vezes. A gente teve moedas como AXS do jogo Axie Infinity, que se valorizou quase 500 vezes só em 2021. O próprio Bitcoin teve retornos astronômicos de 2016 a 2021 também. O próprio Ether e muitas outras criptomoedas tiveram valorizações de milhares de vezes, tá? E a pergunta que fica para quem quer ganhar dinheiro nesse mercado é: qual é a estratégia que dá mais retorno? Qual é a melhor forma de investir num mundo que existem ali mais de 10 mil criptomoedas, tá? Como você deve fazer? Eu vou te dar algumas ideias sobre isso, tá? Compartilhar alguns pensamentos sobre como você deve se posicionar a depender do seu objetivo. De um modo geral, existem duas formas de você pensar sobre investimentos, tá? Ou você está buscando investimentos convexos. E o que é que são investimentos convexos? São investimentos de muito risco, onde você coloca um pouquinho de dinheiro, mas está buscando altos retornos, tá? Você vai estar confortável se você perder tudo, porque você está fazendo um investimento de muito risco, mas você está buscando ganhar ali 10, 20, 30, 50, 100 vezes às vezes, tá? Então isso é o que a gente chama de investimentos convexos. E por que é convexo? Porque o resultado desse investimento se comporta aqui assim, ó, como está aqui a imagem, como uma curva convexa, né? Um termo que veio da matemática, onde você vai ter prejuízos ali limitados e retornos ilimitados. Então, quem investiu, por exemplo, R$1.000 em Bitcoin em 2015, estava participando de investimento convexo, tá? O que é que significa isso? Que é um investimento que prejuízo máximo dele é o que a pessoa colocou de dinheiro e o retorno máximo é infinito. Em teoria, o Bitcoin pode se valorizar infinitamente. Claro que na prática isso não acontece porque ele tem que atingir um preço máximo, mas do ponto de vista teórico é possível. A outra forma que investidores ou traders operam é de forma côncava, né? E aí, quando a gente fala de concavidade, a gente já tem uma figura gráfica que remete ao contrário, onde eu tenho um ganho limitado e eu posso ter prejuízos muito maiores. Então, um exemplo disso, de uma estratégia côncava, é uma estratégia super comum na internet, que ela é chamada de day trading, tá? O que é day trading? Day trading, de um modo geral, é você comprar ali ativos, né? Geralmente com ações, é muito comum, mas também existe com criptomoedas, com ações e com dólar, com mini índice, é muito comum em bolsa. Então, muitas vezes, pessoas querendo ter lucro vão lá, pegando ali, buscando pequenas oscilações de mercado, tá? E tentam comprar ativos, muitas vezes de forma alavancada, comprar e vender no mesmo dia, certo? Então, por que essa modalidade day trading é uma modalidade côncava? Porque você está se sujeitando a muitos riscos para ter retornos muito baixos proporcionais ao dinheiro que você está colocando. Então, muitas vezes, por exemplo, acontece em day trading, o investidor começa ali com R$500 e ele se alavanca. O que é se alavancar? É pegar dinheiro emprestado da corretora. Então, o investidor coloca ali R$500, ele pega às vezes R$50 mil emprestado da corretora, tá? Para tentar ali ter a sorte, ter uma variação de 0,1%, 0,5% no dia, no sentido dele, e ele pega uma variação ali, ó, ele ganhou 0,5% em cima do valor que ele pegou emprestado da corretora. Então ele pegou 0,5% em cima de R$50 mil, que era o valor que ele tinha emprestado, não era um dinheiro dele, e ele teve um ganho ali no dia de R$250, por exemplo.
tá? Então é uma estratégia muito arriscada, olha, ele está operando com 50 mil reais, tá? Colocou em risco esse valor para ter um ganho de 250 reais. Então isso é uma estratégia côncava, que ela costuma a dar certo muitas vezes, mas quando ela der errado, o prejuízo ela é muito grande. Então, de um modo geral, estratégias de trading, de um modo geral, principalmente day trading, são estratégias mais côncavas, né? Ou seja, você tem muito risco proporcional ao retorno, mas você está procurando retornos curtos, ou estratégias convexas, tá? Então, o que é estratégia convexas? Investir em criptomoedas de baixa capitalização e fazer o hold dessas criptomoedas. O que é fazer o hold? É segurar elas e dar tempo, esperar o mercado evoluir e crescer, tá? Esperar o mercado mudar. Então, de um modo geral, as estratégias convexas são as estratégias que deixam as pessoas ricas e fazem elas mudar de patamar no mercado financeiro. Então, quem investiu em Bitcoin em 2015, quem investiu em Ether em 2016, 2017, quem investe hoje em criptomoedas de baixa capitalização, em mercados de DeFi, games, NFTs, metaversos, são mercados que têm potencial de crescer 10, 20, 30, 40 vezes e dá muito retorno. Claro que são mercados que têm muitas moedas e a grande maioria delas talvez não dê certo, certo? Alguns dos projetos que existem vão dar muito certo, vão trazer muitos retornos a quem investiu, mas a gente sabe que a maioria deles não vão dar certo. Então, sempre que a gente está numa operação convexa, o risco é muito grande, tá? Porque ninguém sabe o futuro. Em 2015, 2016, quem investia lá em Bitcoin talvez nunca imaginasse que quem comprou o Bitcoin a 500 reais naquela época, nunca imaginasse que o Bitcoin fosse ultrapassar os 300 mil reais. Já pensou nisso? Tá? Então, na hora, quando você está investindo, é muito difícil. Tanto que a maioria dos investidores vende antes do mercado subir ou tenta realizar um lucro, tá? Quando, sei lá, quando teve 100% de retorno, 200%, que são retornos maravilhosos e muito altos quando a gente está operando ali de forma côncava, né, nessa outra modalidade. Então, quando você está fazendo um investimento, é super importante você estar ciente do que é que você está buscando. Olha, eu estou fazendo um investimento de alto risco, buscando altos retornos, ou eu estou fazendo um investimento de risco baixo, buscando retornos mais curtos, rápidos e não retornos explosivos. E aí o que é legal é que você pode combinar essas duas estratégias, você pode combinar as duas modalidades, que eu faço muito isso. Então, por exemplo, existe uma estratégia bastante conhecida no mercado financeiro que ela chama-se estratégia Barbell. O que é a estratégia Barbell? Barbell é um termo em inglês que ele se refere a aqueles pesos de levantamento de peso, né? Então tem essa figura aqui que ilustra bem o que é um Barbell. Então é uma estratégia onde você concentra ali 80, 90% do seu investimento em estratégias seguras, tá? Ou seja, estratégias côncavas e seguras, onde você não vai perder dinheiro, não pode ser estratégias côncavas arriscadas, né? Tem que ter estratégias que elas vão te dar pouco retorno, mas elas são seguras, tá? E ali você coloca 10% em estratégias extremamente arriscadas, tá? Como investir em criptomoedas de muito risco, como investir em opções, que é um instrumento que pode dar muito retorno. Então, esse perfil de estratégia, ela costuma a ser muito boa, muito lucrativa e super interessante. É uma estratégia que eu gosto muito de fazer, certo? E aí, pessoal, gostou dessa dica? E me conta, qual é o teu perfil? Você faz mais hold? Você gosta mais de fazer tradings curtos do mercado? O que é que você está buscando? Me conta aí que eu vou saber. E se você contar um caso seu, eu vou dar minha opinião sobre ele aqui embaixo. Beleza? Então, ó, se gostou dessa dica, curte aqui meu vídeo e compartilha e se inscreve aqui no canal também. Beleza?